Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Estou aqui novamente para responder vossos questionamentos mais profundos. E claro, que responder uns desaforos também. Tipo aquelas sessões de cartinhas das revistas de videogame. Então vamos jogar as cartinhas pro alto e ver que tipo de pergunta cabeluda terei de responder. Começando com a pergunta desse alguém que nota-se que é exemplo de modéstia pelo nome da conta. Lucas Silva Lindo. Ele pergunta se tem alguma religião. Bem, parte da minha família é católica. Apesar de ter tido avó, tias, que realmente frequentavam missas, ouviam o padre na rádio e tal, eu nunca fiz catecismo e nunca fiz questão de fazer. Mas eu já li livros sobre assuntos esotéricos, já frequentei centros espíritas kardecistas, já visitei terreiro de Umbanda, acho o budismo interessante. Por ser praticante de Kung Fu e ter feito o curso de auriculoterapia, que é uma ramificação da acupuntura, é praticamente implícito que eu me interesse por estudos taoístas. Eu leio o I Ching, que é o livro da sabedoria milenar do Tao. Apesar de existir a discussão de que o taoísmo seja mais uma filosofia do que uma religião de fato, mas a realidade é que possuo a minha espiritualidade, mesmo que não sigam um credo necessariamente. Apenas vou absorvendo os aprendizados e aquilo que faz mais sentido para mim de acordo com minhas vivências e experiências. Agora o John Stage faz várias perguntas em uma só. Eu vou responder apenas a primeira por enquanto. Ele pergunta se existe alguma banda de rock e metal que eu curta. E o que eu acho da mentalidade imbecil do sexo, drogas e rock and roll. Então, eu sou cabeludo, então sempre me perguntam se sou roqueiro ou metaleiro, mas não. Provavelmente sou apenas alguém que cresceu sob influência de Saint Seiya com todos aqueles cabelos esvoaçantes. Eu gosto de algumas bandas de metal, de rock, mas esse nunca foi um foco meu. Teve uma época que escutei muito Ensiferum, uma banda de metal finlandesa de temática viking. Sim, acho a temática maior legal, mas nem a pau fui desses Tupini Vikings. Teve um tempo que escutei um pouco de black metal, umas épocas que escutava bastante Alestorm, uma banda escocesa de temática pirata, que ouvia Rammstein, a famosa banda alemã de metal industrial. E como é de se esperar, gosto de várias bandas de rock japonesas. Mas nunca me considerei um rockista ou metaleiro, nunca adotei isso como parte da minha identidade. Escuto aquilo que agrada meus ouvidos, também escuto música de bandas como Nirvana, Iron Maiden, Led Zeppelin, Ramones, AC/DC, Black Sabbath, ou até mesmo Beatles, que hoje é tão criticado. Eu piro nos pop anos 80, eu gosto de um disco dos anos 70, assim como não tenho nenhum problema em ouvir um rock nacional como Capital Inicial, Titãs, Raimundos, Ira, Kid Abelha, 14 Bis, Skank. Aprecio alguns artistas da MPB como Guilherme Arantes, Sai Guarabira. Acho legal o samba paulistano raiz de Demônios da Garoa. Às vezes curto um Raça Negra, um Só Pra Contrariar. Então se fosse pra montar uma playlist de tudo que gosto de ouvir, encontraria uma porrada de música de anime, música de tokusatsu, J-pop, J-rock, enka, aquelas trilhas sonoras de filme de Kung Fu cantadas em cantonês, trilha de novela mexicana, metal, rock, pop anos 80, disco dos anos 70, rock nacional, um pouco de MPB, um pouco de pagode dos anos 80 e começo dos anos 90 e assim por diante. Sobre a fala que diz ser imbecil do sexo, drogas e rock and roll, primeiro é preciso compreender o contexto histórico. Vale lembrar que rock sempre foi um movimento cultural ligado à rebeldia. A ideia era realmente ser disruptivo. Eu não vou meter o bedelho em como as pessoas devem viver suas vidas. Mas minha opinião sobre o assunto é que é válido sim existir um movimento de rebeldia que se opõe ao moralismo e máscaras sociais que nos são impostas, que é válido existir um movimento que vá na contramão de toda essa caretice. Mas ao meu ver, liberdade não se resume ao culto à promiscuidade e atitudes autodestrutivas como o uso de toda e qualquer substância ilícita. Mas como disse, essa é a minha forma de enxergar o mundo. Mas acho que antes de julgar uma frase solta, é preciso ter o conhecimento do contexto cultural a qual ela faz parte e do porquê tal movimento ter surgido. Agora, mais uma leva daqueles comentários que constantemente surgem por aqui, de gente rasgando o bumbum por eu criticar os Estados Unidos. O Franco Icari escreve o seguinte textão:
Uma coisa engraçada falar que os americanos não conseguem consumir algo de fora de sua cultura quando os japoneses fazem a mesma coisa. HQs não vendem por lá. Tiveram que fazer uma série de tokusatsu do Homem-Aranha. Isso não acontece por arrogância, mas por diferenças culturais. Mas agora anime faz um sucesso enorme por lá porque Robotech existiu. Se não fosse Power Rangers, não teria fansubs e séries legendadas, pois os fãs de Power Rangers foram conhecer as séries originais. Meu irmão, o maluco é teu lambisaco de murica que vive em uma realidade paralela. O cara age como se o japonês tivesse obrigação de consumir gibizinho de herói americano só por ser popular no mundo todo. A questão é que vende sim as HQs, mas eles preferem mangá, ué. O problema é que o americano é tão arrombado e egocêntrico que eles não aceitam apenas ter uma parcela de mercado. Eles têm que ter a total hegemonia. Eu sou viciado em Coca-Cola, mas nem por isso vou desligar meu cérebro e fingir que não existe uma prática totalmente predatória. Se em algum país existe alguma bebida que vende mais que a Coca, eles vão lá e simplesmente compram a empresa. No Japão se consome bastante modismo vindo da porra dos Estados Unidos, seja de Hollywood, música e afins. Mas a real é que os americanos se doem por seus gibizinhos não venderem mais que os mangás locais. Simples assim. Por isso fizeram um acordo da Toei para produzirem um tokusatsu do Miranha para alavancar a venda dos quadrinhos. Aliás, fiz um vídeo sobre essa série japonesa do Homem-Aranha, hein? Mas os americanos queriam que isso ficasse apenas no Japão, que nenhum outro país tivesse acesso a essa versão tokusatsu. Tamanho o egocentrismo dos caras. Americano que rasga o bumbum hoje por agora os mangás estarem vendendo mais do que seus gibis de heróis em seu próprio território. E em vez de focar em criar quadrinhos mais interessantes, fizeram uma campanha vergonhosa e absurda para que as pessoas se livrassem de seus mangás para obter uma HQ. Tudo gira em torno desse ego inflado de acharem que o universo gira ao redor deles. Deles acharem que têm de ser dominantes em absolutamente tudo. Basta ver em qualquer filme americano que trata um estudante de intercâmbio como sujeito estranhão, um alienígena que merece estar na mais baixa casta da sociedade escolar por ter uma cultura diferente. Nada justifica essa necessidade adolescente de colocar absolutamente tudo dentro de sua zona de conforto. Os caras simplesmente bugam a ter contato com uma cultura diferente da deles. Os caras precisam censurar um onigiri, elementos religiosos externos, mudar o protagonista do anime, fingir como se a história do anime inteiro se passasse nos Estados Unidos em vez do Japão e assim por diante. Você dizer que japonês faz o mesmo é de enorme desonestidade intelectual, ou simplesmente pura burrice de sua parte. Basta ver vídeos aqui no YouTube com músicas da Jovem Guarda com tags em japonês, exatamente por ter um público japonês que curte ouvir um Erasmo Carlos, por exemplo. Existe todo um nicho japonês fã de bossa nova. Inclusive é perceptível tal influência no encerramento de Samurai Champloo e Machine Man. Turma da Mônica já era publicado em revistas japonesas há décadas, e agora tem a versão animada dublada por lá. Que porra tem a ver Robotech com o sucesso de animes no Zewa? Primeiro que antes de Robotech já havia outros animes e produções japonesas que formaram um nicho de sucesso nos Estados Unidos. E você tem que ter cheirado muito o esmalte da mamãe para achar que Robotech foi bem sucedido por lá por ter sido totalmente adulterado pelos engravatados americanos. Como se simplesmente não fosse fazer sucesso se apenas pegassem macros, por exemplo, e dublassem por lá. Antes de Power Rangers já existia um nicho nos Estados Unidos de pessoas que consumiram Ultraman, Giant-Robo, Spectreman e os filmes da era Showa de Godzilla. Já existia um nicho de tokusatsu. Essa influência é nítida ao ver referências e animações da Cartoon dos anos 90, onde constantemente fazem alusões a Kaiju Eiga, o Macaco Louco sendo uma clara inspiração ao Dr. Gore, ou Will Smith se dizendo fã de Ultraman, e por aí vai. Agir como se algo precisasse estar travestido em um molde americanizado para ser reconhecido é um total desserviço. O mundo nunca precisou da porra dos Power Rangers para conhecer Tokusatsu. Mas agora, simplesmente por terem conhecido essas versões americanizadas antes, vocês se tornaram completamente incapazes de enxergar fora da própria perspectiva limitada. Vocês conheceram Tokusatsu graças à internet, não graças a essas americanizações. Não faz sentido achar aceitável que para se conhecer algo, primeiro é preciso apresentar essa mesma coisa se passando por outra coisa. As primeiras séries legendadas no Brasil
vieram principalmente por pessoas da geração Manchete, pessoas que como eu pirava vendo Jaspion, Flashman, Cybercop e afins, que cresceram e criaram curiosidade em assistir séries inéditas. Em 2003, comecei a conhecer outras séries de tokusatsu através de sites franceses, sendo que lá começaram a apreciar o gênero por causa de Giaban e Bioman. Enquanto em 2003 o juvenil BR fã de Power Rangers sequer sabia o que era tokusatsu, estava chupando chupeta assistindo TV Globinho. O fã de tokusatsu não tem que agradecer Paulo Regis por absolutamente nada. Sem Power Rangers teriam conhecido as séries originais na íntegra como todo mundo. Sim, houve uma saturação no gênero nos anos 90. As emissoras não trabalharam bem com as séries e tal, mas é imbecil agir como se isso fosse o suficiente para que nunca mais nenhum tokusatsu voltasse a fazer sucesso por aqui. E mais imbecil ainda, achar que a salvação é trazer uma versão americanizada. Quem defende uma merda dessas não gosta de tokusatsu. Mentalidade de colonizado que apenas quer que toda a produção cultural mundo afora seja padronizada para uma única ótica. Sempre repito esse exemplo. As pessoas adoram dizer para um amigo frases como: as pessoas têm que gostar de você pelo que você é. Mas quando se trata de produção cultural, um bando de pau no cu age como se toda obra tivesse obrigação de seguir moldezinhos pré-estabelecidos. E que toda a produção devesse se moldar ao estilo estadunidense para ser aceito. Depois ainda ele escreveu mais uma diarreia verbal com um malabarismo argumentativo, dizendo que se mostrar novelinha coreana para uma tia acostumada com novela nacional, ela não iria gostar por ser diferente. Talvez, mas cada vez mais tem tiazinhas dessas se tornando adeptas das novelas coreanas. Aliás, já até vi um vídeo aí falando que parte do público está perdendo interesse nas novelas nacionais exatamente por acabar comparando com as coreanas. Enfim, aí é tópico para outra discussão, mas a real é que não precisa ser assim. Tanto as novelas nacionais quanto as coreanas, as mexicanas, podem ser valorizadas pelo que elas são. É tão difícil compreender isso. Aí ele meteu mais um malabarismo do tipo: ai, Giban não existiria sem Robocop. Engraçado que o cara convenientemente ignora que o próprio Robocop tem inspirações vindas no design de Giaban e em conceitos do mangá de Eichmann. Também ignora as influências de Akira Kurosawa no cinema mundial, e quanto diversos filmes hollywoodianos famosos beberam de tal fonte. Mas sempre tem que colocar as produções orientais em um patamar de inferioridade, né? E como eu sempre digo, troca cultural e influências são saudáveis. Produções que nascem sob a influência de outra obra, isso propicia uma efervescência cultural. Mas não venham comparar a americanização com isso. Ela é um completo oposto da diversidade artística. Agora, mais um comentário sobre minhas constantes críticas ao fato do Zewa transformar em bosta tudo aquilo em que toca. Eduardo Consolo comentou: os Estados Unidos não são o único a mudar os nomes de personagens. Na França, mudaram os nomes de personagens de Bioman e Maskman. Os personagens de Samurai Warriors tiveram nomes diferentes na Itália, França e Espanha. Fora as mudanças feitas aqui no Brasil, algumas vezes por questões de cacofonia. Cara, no geral eu não defendo essa parada de mudanças de nomes. Mas de qualquer forma, aqui no Brasil nunca foi forçado a usar os nomes adotados nas Filipinas dos personagens de Yu Yu Hakusho. Na enorme maioria das vezes usam as porras dos nomes americanos, como em animes como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Speed Racer e afins. Se ao menos chamassem o Yamato de Marcelo em vez de Matt, ou se chamassem o Satoshi de Silvinho em vez de Ash, ao menos seria menos hipócrita. Afinal seria um nome comum usado por aqui. Mas aí qual o sentido de mudar um nome japonês por alegar que seria estranho demais para nossa cultura e adotar nomes americanizados? A questão é que existem culturas diferentes, nomes diferentes, não sei qual o problema de lidar com isso. Assistir a porra de uma produção tailandesa e aceitar que vai ter elementos culturais e nomes típicos daquele país. Pode até ter casos que possa fazer sentido ter uma mudança de nome e tal. Mas o irônico é que os americanos que adoram adulterar tudo, alterar os nomes para encaixar tudo em sua zona de conforto, agora querem exigir que no Brasil pare de usar nomes como Super-Homem e Homem-Aranha, para que usem somente os nomes originais em inglês. E enquanto isso, vocês ficam lambendo a bola deles. Então quero mais é que se foda essa ideia imbecil de agirem como se tudo devesse seguir por padrão
os moldes estadunidenses. Por caralho essa frescura de usar nomezinho americanizado ou substituir título de qualquer obra por algum título em inglês. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Agora é uma resposta mais geral para uma galera aí que realmente ficou indignada por eu dizer em um vídeo que prefiro um modelo de 150 episódios com fillers em vez do modelinho engessado de 3 episódios por temporada. Muita gente entendeu o que quer entender, acabou entrando em pauta a frescura que o taquista médio tem com filler, e pra variar teve arrombado consumidor de React querendo desqualificar minha opinião por notinha no My Anime List, né? Mas enfim, vou tentar desenhar para ver se algumas pessoas entendem. Sim, no geral eu prefiro mesmo um modelo de animes mais longos e consequentemente com vários fillers do que a maioria dos animes condensados para se encaixar no modelo de temporada. Óbvio que nem de longe significa que todo anime longo é melhor ou que todo anime curto ou de temporada é ruim. A qualidade de um anime não está diretamente ligada à sua duração. Existem animes maravilhosos que são longos, outros que são curtos, outros que são em formato de filme. Existem obras que são naturalmente curtas, logo é possível fazer algo sensacional com poucos episódios. Já outras se perdem muito na construção de universo, química entre os personagens, construção de dramaticidade, apenas tentando encaixá-las no formato de 3 episódios. Aí um cara usou de argumento: quantos animes com mais de 100 episódios com fillers você assistiu esse ano? Como se isso fosse argumento pra alguma coisa. Aquele papo de otaquinho doente de em vez de assistir um anime de 100 episódios, eu assisto 10 animes de 13. Foda-se! Criou-se toda essa necessidade imediatista onde o que importa é consumir mais em menos tempo. O que importa é estar por dentro do assunto do momento. O importante é apenas se gabar que assistiu um anime badaladinho e sair falando merda a respeito nas redes sociais. Apreciar um anime porque gosta, contemplar uma obra ficou em último plano. Pra mim o que importa é assistir algo que realmente me impacte, que de alguma forma faça diferença na minha vida, e não a quantidade de coisas que consumi. Se é um anime que realmente me cause tais sensações, foda-se se ele é curto ou longo, vou apenas aproveitar a jornada. Eu não vou lá pegar Dragon Ball clássico ou Detetive Conan e procurar uma listinha com os episódios mais importantes pra assistir uma versão resumida só pra sair falando por aí que assisti. Vou ver tudo mesmo de acordo com o tempo que tiver disponível, demore o quanto for. E nesse caso, animes longos como Dragon Ball clássico, Hokuto no Ken, o Gundam de 1979, Dr. Slump, Urusei Yatsura e muitos outros me marcaram infinitamente mais do que a grande maioria de animes no molde de temporada. Eu apreciei cada um dos 74 episódios de Monster, cada episodinho focado na relação interpessoal de personagens secundários, ou cada pequena subtrama que aparentemente pouco agrega para a conclusão da trama geral. Cada diálogo sutil, cada cena contemplativa, tudo isso só serviu para enriquecer a obra num todo, nos aproximar dos personagens, nos deixar mais imersos na narrativa. Nada disso é em vão. Portanto, acho sim burrice quando surge alguém falando como se o anime fosse melhor se ele fosse resumido em menos episódios. Hunter x Hunter de 99 é sim superior ao seu remake, seja esteticamente, em sua trilha sonora e principalmente em sua direção. A interação e laço entre os personagens é criada de forma bem mais rica, existe toda uma construção dramática que comove o espectador desde o primeiro episódio. Aí teve um falando que esse modelo de temporada é muito melhor porque foca na qualidade da obra e na fidelidade ao mangá. Mano, por mais que eu compreenda os problemas do modelo antigo, onde muitas vezes o anime era produzido alcançando as publicações dos mangás, que esse modelo por temporada veio para tentar solucionar diversas problemáticas, inclusive econômicas, mas é real que os problemas ainda estão aí. Pouco foi realmente solucionado. Problemas de carga horárias abusivas e de questões trabalhistas estão ocorrendo a rodo. E quanto à qualidade, aí acho que é bem mais questionável ainda. Quantos animes nesse novo formato tiveram adaptações bem inferiores em anime? Ou mudanças de estúdios e direção que impactaram diretamente na qualidade da série. Um exemplo é o anime Terraformars,
que assisti com a patroa a primeira temporada, mas quando fomos ver a segunda, largamos porque achamos que ficou uma bosta totalmente discrepante do que tinha sido apresentado na primeira. E mesmo atualmente existem animes que não são fiéis ao material original. Vai dizer que esse anime em CG do Ultraman que foi feito nesse formatinho de temporada é exemplo de qualidade e fidelidade ao mangá. Aí metem essa narrativa tirada do fundo do bumbum de que eu acho que tudo que vem do passado é glorioso e que tudo que é novo é um lixo, mas convenientemente ignoram quando falam bem de produções atuais. A real é que tem diversos exemplos de animes antigos que se tornaram no mínimo medíocres ao serem adaptados para esse novo modelo, assim como animes atuais que obtêm resultados bem melhores quando se permitem não se limitar ao molde de 3 episódios, como Vinland Saga, Osama Ranking, Popte Pipiku, Aoashi, entre outros. Aí entra aquele medo irracional que o otakista tem dos fillers. Ai, um anime tem de ser fiel ao mangá e ponto. Lá pros anos 70 e 80, meio que tinha a mentalidade de realmente fazer materiais diferentes pro anime e mangá. Afinal, são mídias diferentes, às vezes até o público é diferente, e meio que não faz muito sentido você consumir exatamente a mesma coisa 2 vezes, sendo uma animada e outra em quadrinho. E eu realmente vejo lógica nisso. No fim das contas, acaba tendo 2 materiais, cada um com suas peculiaridades para se consumir. O problema é quando o mangá é muito bom e o anime muito fraco. E fica difícil não comparar e não querer uma versão animada mais fiel, né? Por exemplo, eu acho o mangá de Saint Seiya muito melhor que o anime. O anime tem uma trilha sonora primorosa, tem ótimos elementos estéticos, tem muitos elementos elogiáveis, mas tem fillers horríveis e particularmente prefiro bem mais os conceitos do mangá. Por isso sou a favor de um anime mais fiel, mas nem por isso descarto a necessidade de acréscimos ou de pequenas modificações. E nem sempre um anime é adaptação de um mangá, e o que noto é que filler se tornou uma palavra negativa para tudo aquilo que não é necessariamente importante para a trama principal. Aposto que chamariam de filler se o anime de Yu Yu Hakusho adaptasse aqueles capítulos do início do mangá em que Yusuke, como alma penada, resolve diversas questões espirituais. Podem não ser histórias de vital importância para o avanço da história, mas elas agregam, e eu adoraria ter visto isso no anime. Aí sempre usam Naruto como exemplo do porquê fillers devem ser abominados. Meu irmão, tô cagando pra Naruto, nem gosto do anime, que dirá então avaliar seus fillers. A questão é que filler não precisa ser sinônimo de algo ruim. Existem fillers ruins e bons, como tudo na vida. A qualidade vai depender do quão empenhados os produtores estão em fazer algo que enriquece a obra sem descaracterizá-la. Nem tudo é 100%, mas a maioria dos fillers de Dragon Ball clássicos são ótimos. Dão mais tempo de tela para alguns personagens carismáticos, trazem diversos momentos divertidos, enriquecem mais as interações do Goku e seu jeito caipira e inocentão. Em Sailor Moon, criaram mais interações entre as personagens, desenvolvendo a química e o laço entre elas. Enquanto se fizesse tudo idêntico ao mangá, ficaria tudo corrido. Cada mídia tem suas peculiaridades que permitem que sejam exploradas de formas distintas. Não tem como esperar que um capítulo de anime seja exatamente idêntico ao capítulo de um mangá. Se for assim, certas coreografias de lutas, as tão punhetadas cenas chamadas de Sakuga, seriam fillers, porque obviamente elas são adições das versões animadas. Eu amo Hokuto no Ken, uma das minhas obras preferidas. Óbvio que reconheço que tem fillers fracos ali no meio, mas em nenhum momento me arrependo de ter assistido cada um dos episódios. Claro que reconheço elementos em que o mangá é muito superior, assim como o anime tem várias virtudes. E pode ter certeza que prefiro assistir qualquer episódio filler de Hokuto no Ken do que assistir esse novo Rurouni Kenshin ou Shaman King que saiu na Netflix, que aliás tiraram do fundo do guloso que é fiel ao mangá. Assim como atualmente prefiro mais assistir uns fillers de DBZ, como o Gohan conhecendo a realidade do mundo, Goku e Piccolo tirando carta de motorista, do que boa parte das lutinhas arrastadas contra Freeza, Majin Buu e companhia. Da mesma forma que discordo totalmente dessa ideia de falarem que é perda de tempo assistir os 43 episódios de Gundam, que é melhor assistir os filmes que compilam o seriado. Pra mim, a construção de universo ficou muito mais rica na série. Compreendemos melhor o processo que leva a Muro a sentir aquela fadiga de batalha, personagens que morrem de forma dramática, nos mostram mais a relação dos civis dentro de tais conflitos, em vez de basicamente só focar no núcleo militar e assim por diante. Enfim, essa é a minha visão sobre o assunto.
provavelmente muita gente vai continuar entendendo o que quer entender. Quando gosto de determinada obra, busco ter uma conexão com ela, né? Ao menos uma conexão maior do que aquele jovem que lê um resumo de um livro para fazer prova na escola. Então esses foram os comentários respondidos de hoje. Se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho otaquista. Afinal, o engajamento gerado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui!